O Senhor Deus, que esteve em Porto Alegre aquela manhã, está aqui hoje, está do seu lado. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer de você um sucesso. Não importa o quanto você está sofrendo, importa que, se você quiser, você vai ver a glória de Deus. Hoje eu vou falar sobre jejum. A pessoa gosta muito de jejuar, preciso. Não é bem isso que Jesus falou. Vamos abrir a Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo é o 14, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Eles estavam abismados. A pessoa pensa que a gente que é usado por Deus, a gente passa dia e noite assim, com as mãos levantadas para o céu, orando, jejuando. Não, é o entendimento que faz. Tem gente que passa assim e não consegue nada. Os discípulos de João Batista, os fariseus, chegaram para Jesus e perguntaram: mas por que nós estamos jejuando e os seus discípulos não jejuam? Eles achavam que os discípulos também eram usados pelo Senhor Deus. Eles devem ter ouvido falar que Jesus mandou os 12 de 2 em 2, fez 6 grupos, 6 duplas, e mandou que eles precedessem ele na cidade que ele ainda iria, e mais que eles curassem o enfermo, orassem pelo povo, e eles tiveram sucesso. Aí eles falaram: mas espera aí, alguma coisa está errada. O dia que você descobre que alguma coisa está errada na sua fé, e vai para a Bíblia e aprende da Bíblia, você dá o grande passo da sua vida. Você não dá mais oportunidade para o diabo, você manda tudo quanto é mal embora e vai, e você é curado. Você simplesmente recebe a sua bênção. Então por que, Senhor? Nós, discípulos de João Batista, jejuamos. João Batista era antes do Evangelho. Jesus que veio trazer o Evangelho, a boa nova para nós. Ele veio só para preparar o caminho para Jesus. Os fariseus, hoje fariseu é pejorativo, é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Naquela época eles tinham o prazer de falar que eles eram fariseus. No judaísmo tinha algumas seitas, e a deles era mais espiritual, entre aspas. Eles iam para a cidade fazer uma coisa, quando chegava em casa, lavava tudo, se tomava banho, trocava toda a roupa, porque podia estar contaminada. E os discípulos de Jesus não jejuavam. Mas, Senhor, não estão me entendendo. Eles não estão jejuando, estão tendo sucesso. Claro que Jesus falou que eles também um dia jejuaria, eu vou lhe mostrar. Mas o que acontece com a gente é que a gente foi doutrinado de maneira, no Evangelho, muito boa, mas sem a revelação completa da palavra, e às vezes muito pouca revelação. Eu posso falar para você que eu sou de Jesus desde os 6 anos, eu conheço a igreja tradicional, que eu vivi dentro delas, e vi aquelas mensagens que eram filosóficas, mas que não mexia com a gente. E quando o culto demorava mais de 1h30, ninguém aguentava ficar sentado. Porque quando ele é animado, você vê cura, vê tal, aí você nem vê nada. Mas eu mesmo puxava para o lado, puxava para o outro assim, virava para cá, virava para o outro lado, para poder, porque estava machucando o corpo de ficar sentado ali. Mas porque faltava vida. Quando eu descobri o Evangelho verdadeiro, como Jesus pregava, eu fiquei muito alegre, minha vida mudou. E eu não voltaria ao passado nem de brincadeira, porque eu vejo gente curada todo dia. Todo dia eu recebo testemunho de pessoas das mais diversas partes do mundo que, assistindo o nosso programa, foi abençoado. Ontem eu recebi lá da Romênia, o pastor Hilton. Ele estava fazendo um culto e ele pregando sobre aceitar Jesus. A irmã ligou, ela viu que era ela, saiu um pouquinho sendo do culto para não atrapalhar, atendeu. Ela disse: mana, ela mora na Inglaterra.
Eu assisto o missionário todo dia, agora estou seguindo o seu pastor. Hoje, quando ele falou que tem que aceitar Jesus, eu quero, diga para ele que eu quero, para ele falar comigo. Agora ele não pode, depois vai falar. Eu tenho que ser salva hoje. Quer dizer, os testemunhos são os mais lindos, as pessoas ficam desesperadas. Eu tive na Romênia tem uns 4 anos, e uma mulher bonita, 29 anos, olha, mais linda. Ela disse assim, veio com uma outra: posso falar com o senhor? Pode. E falando em inglês, porque eu não entendo nada de romeno. Ela disse assim: eu moro na Inglaterra. É outra pessoa. E eu vou contar um caso para o senhor. Ele começou a chorar. Eu não podia ver um casal feliz, que eu vou acabar com essa felicidade. Eu dava em cima do marido até conquistar, só de maldade. Mas doutor Soares, Deus hoje aqui mudou a minha vida. Chorando às vezes, assim, as mulheres podem ficar com os maridos dela, eu criei juízo hoje, eu vou arranjar um para casar comigo e acabou, não preciso mais disso. Isso era o diabo mesmo. Muito obrigado, é isso que eu queria dizer para o senhor. Mudei a minha vida hoje. Então a gente tem que aprender a palavra como ela é, e não como as pessoas acham que tem que ser desse jeito. É do jeito que Jesus ensinou. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, ele disse: eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Está um troço aí de filosofia, de coach, não sei lá mais o que. Isso é modismo, pessoal. Fica na palavra de Deus, que Deus ensina você. Você não vai aprender com um homem que às vezes não tem nem ministério, está fazendo aquilo para arrebanhar algumas pessoas. Se aprendendo com Jesus, você vai ser uma pessoa felicíssima, uma pessoa vitoriosa. Aí eles perguntaram a Jesus: por que, Jesus, que os teus discípulos têm sucesso e nós não temos? Jejuando. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, falando de casamento, das bodas, enquanto o esposo está com eles? Eles podem ficar tristes? Não podem. Eu entendi isso há muitos anos. Alguém está ouvindo coisa aí que está saindo para cá aqui. Pede para não ouvir, não. Ouvir só o Senhor Jesus, o Pai já disse: esse é meu filho amado, aí ele ouvi. Agora quem ouve outra coisa fica com a mente até doida depois. Aí vai escutando: pode os filhos das bodas ficarem tristes enquanto o noivo está com eles? Aí, quem que está com esse negócio aí? Vê aí para trás, ele pede para não pode fazer isso aqui. Está atrapalhando. Não acredito nisso. Aí vai escutando: podem? Não podem, porque o noivo está conosco. Irmãos, Jesus está conosco. Nós não precisamos ficar no jejum todo dia, a não ser em casos especiais que Deus fala, como a rainha Esther, foi caso especial, outros. Mas não podemos fazer isso uma prática. Tem pessoas enchendo a paciência de Deus. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor não cumpre a palavra. Deus cumpre tudo, você que não está permitindo que Ele cumpre. Se Ele fosse você, Ele estaria chorando: você está me fazendo passar vergonha, eu quero curar você e você não é curado, você carrega pecado no coração, você faz isso. Não é nada disso, pessoal. É ouvir a palavra e crer, e quando você crê, a sua vida passa a mudar. Claro que vai ter provas, todo o mestre que ensina, ele põe em prova para ver se a pessoa aprendeu. Aí aprendendo vai ser dessa maneira. Aí disse aqui a palavra do Senhor: podem, ele diz Jesus, podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O que é isso? Enquanto Deus está me usando para pregar, para poder orar, Ele está respondendo: eu não necessito de parar as minhas atividades e ficar num período de jejum. Mas quando eu sinto que não está aquela comunhão, aí sim, eu vou fazer um jejum dentro das minhas possibilidades. Se tem alguém que quer jejuar, mas problema de saúde, eu não posso passar sem comer, não vá no jejum. Quando muito você diz: Deus, eu vou jejuar por 1 hora. Como é que é 1 hora?
Eu pergunto, que hora você toma café da manhã? 7. Naquele dia você toma às 8. Você não pode jejuar muito. Essa hora de jejum já valeu. Ou se pode 2 horas, se pode 4 horas. Agora fazer um jejum de 1 dia, 2 dias, é só quem está com saúde boa, pessoal. Porque a glicemia vai baixar, você pode entrar em hipoglicemia e até morrer. Você não pode fazer isso, então você tem que comer. Não, mas eu vou fazer que Deus vai curar. Deus não cura por obrigação, Deus cura pelo amor e o respeito à palavra dele. É quando você ama a Deus que Ele cura. Como é que eu vou amar a Deus? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21, e os guarda, esse é o que me ama. Não é que ele fica o dia todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, isso parece estar ruim da cabeça. Quer dizer, você tem que ter os mandamentos, guardar. E aquele que me ama, ele disse, será amado pelo meu Pai. Meu Pai vai ter as promessas e vai cumpri-las. E eu também o amarei. Olha o lucro aí. E me manifestarei a ele 3 bênçãos da maior importância, sem jeito de comparação. Porque primeiro ser amado pelo Pai, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que pode fazer de uma pedra filho dele. Olha que coisa bonita aí. Então você vai ser amado por ele, você vai ser amado pelo Filho, por Jesus. E que Jesus vai ter as promessas e vai cumprir. Terceiro, ele vai se manifestar a você. Tem dia que você vai chegar aqui na igreja, nós temos que parar de ser religiosos. Pastor Eduardo está pregando, você vai dizer, Deus, ele está falando a minha vida toda, está dando um recado para mim. Você anota e é verdade. Quanta gente já falou isso, das mais diversas vezes e assuntos. Missionário, parecia que só conhecia a minha vida. Eu não conhecia coisa nenhuma. Deus é que deu a revelação. Aí a pessoa, uma mulher assistiu uma vez o programa em São José do Rio Preto, pela primeira vez. Isso tem uns 30 anos. E aquele dia Deus me usou na televisão, que eu nem sabia, que do lado de Rio Preto tem uma cidade chamada Mirassol. Depois eu fiquei conhecendo a cidade e pregando lá, não sabia de nada. E ela chegou assim, você é o pastor da igreja? Sou um deles. Eu só pode me dar uma explicação? Missionário Soares, esse da televisão, ele já morou em Mirassol? Não, senhora. Senhor, fala a verdade para ele. Não. Por quê? Senhora, eu vou abrir o jogo. Eu sou uma professora universitária, não sou enganada por nada, não. E o missionário estava pregando, só faltou falar o meu nome, porque eu tenho um caso extraconjugal. Eu falei, esse homem vai falar meu nome aqui, como é que eu vou ficar? E dizia onde é que eu morava. Eu garanto, senhora, que ele não sabe onde a senhora mora, e nem conhece a senhora, e nunca ouviu falar dos seus casos. Agora Deus falando para a senhora parar. Eu estou sentindo isso aí, mas eu fiquei assim alarmada, porque como é que esse homem fala tanto detalhes no meio da mensagem assim, todo mundo vai olhar para mim? Como é que eu olhar para ela? Quer dizer, eu não sabia nada, mas você vê como é que Deus faz. Então, irmãos, isso é quando você ama a Deus, é quando você diz, não, pode estar chovendo, pode estar sol, pode um dia a natureza virar Brasília, que é o neve, coisa que nunca aconteceu. Tem neve de meio metro na rua. Eu vou para a igreja, que hoje é meu dia, e vou buscar a presença de Deus. Vou fazer o que Deus está fazendo. Aí você, nesses dias que você sente fraco, você vai então jejuar. Vamos passar para o versículo agora de número 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Você não vai pegar uma veste velha e colocar um remendo novo. Por quê? Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Ele fala mais, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Deus está falando? Essa doutrina não pode misturar com a velha doutrina, você tem que estudá-la. Eu tenho um livro chamado Como Tomar Posse da Bênção, que eu não sei se aqui tem esse livro. Me pega um aí que eu quero mostrar. Esse livro aqui, pessoal,
Eu escrevi ele em 1985, já quase um ancião já está com quantos anos aí? 85, 15 anos, mais 23, 38 anos. 38 anos que eu escrevi esse livro, já fez. Esse livro tem mais de não sei quantos milhões de exemplares pelo mundo, está traduzido em 12 ou 13 idiomas. E tem sido uma bênção. Aqui eu explico sobre isso. Eu disse, primeira lição eu já falo, você está aprendendo coisa nova, não misture com a coisa velha, deixa a coisa velha do lado, aprenda tudo, depois você faz uma comparação. O que eu ensinei é fraco, esqueça o que eu ensinei, perdeu tempo só, volta para a coisa velha. A coisa velha é fraca, esqueça a coisa velha, fica só na coisa nova, que aí você vai ver o que Deus faz na sua vida. É o livro que ensina você a tomar posse da bênção. Então, não se faz pegar o vestido e colocar o pano novo no vestido velho, vai arrebentar, ele não tem condição de segurar aquele pano. Mesma coisa os odres, eles vão fermentar o vinho e vai estourar aquilo ali. Vinho novo se coloca em odres novos. Jesus disse, o que você está recebendo é vinho novo. Na televisão, eu abro o coração todo dia para falar. Semana passada eu falei sobre aquele assunto de o Senhor Deus colocar uma mesa na sua presença. O rei Davi falou no Salmo 23:5. Ele coloca uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É o que Deus está fazendo. Que mesa é essa? É o Evangelho, é Jesus, pessoal, que é a palavra de Deus, para você pegar tudo que você tem de bênção que você precisa. O dia que você se converteu, Deus colocou diante de você essa mesa preparada, não falta nada, não falta cura, não falta prosperidade, não falta alegria, não falta força de espécie alguma, só tem sucesso. Mas você precisa aprender a pegar tudo que Deus deu, porque nunca Ele vai tirar. O dom de Deus é irrevogável. Ele colocou, a mesa está posta para você ser uma bênção. Pega, viva, que você vai ver o que Deus vai fazer com você, e vai fazer muita coisa. Então o vinho novo se põe ali. O Evangelho é a nova doutrina. Judaísmo não adianta. Eu fico triste quando vejo algumas pessoas, não, nós temos que ir para a festa dos tabernáculos lá em Israel. Não vi isso na Bíblia, que nós cristãos temos que aquela festa. Eles têm que vir para a nossa festa, que não é do tabernáculo, é dos milagres, das curas, para aprender e começar também a fazer essa obra em todo o mundo. Não temos que voltar, não, é porque assim, é shalom, eu não falo hebraico para dizer, você quer dar paz, dá paz para mim, quer dizer, então, a paz, mas isso é só uma maneira de tratar, e a pessoa fica falando, não sei lá mais o que, agora o nome de Jesus, não vou falar mais Jesus, eu vou falar Yeshua, porque em hebraico é dessa maneira que falava, mas eu não falo hebraico, eu falo português, quer dizer, para que eu vou falar Jeová, se Jeová é Senhor? Jeová é Senhor Deus, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Então eu não preciso falar dessa maneira, eu vou falar que Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que me guia, aquele que me atende, aquele que me usa. É assim que você tem que aprender. A Bíblia para mim é um livro fechado até hoje, porque isso aqui, por mais que você aprenda, você não vai aprender tudo. Então eu peço a Deus, Pai, abre-me a palavra, me mostra. Às vezes numa frase você encontra mensagem para pregar 2 horas sem parar, e que levanta o povo, para o povo ser abençoado. Como agora eu já preguei sobre jejum, você aprendeu que Deus, você já viu no caso da Regiane, que Deus a curou, e vou orar para Deus curar você mais agora. Você que sofre da coluna, missionário, eu sofro, eu tenho hernia de disco, eu tenho bico de papagaio, eu tenho a vértebra fora de lugar, e às vezes você nem sabe que sofre, porque o nervo ciático, ele não inflama à toa não, é porque ele comprime aqui na coluna, ele nasce aqui e vai até o seu pé lá no dedo lá. Aí ele inflamado, onde está a inflamação, você às vezes não consegue andar. Tem gente que acorda de noite, fica fazendo massagem de um lado direito ou do lado esquerdo, é aqui na canela. Isso tudo é porque o inimigo está agindo ali. Mas quando você aprende, você não vai dar nem bola para a coisa. Eu era rapaz, solteiro ainda, eu estava dormindo na minha casa, morava eu e o irmão, nós somos capixabas, morava no Rio, nós dois num apartamento.
E ele estava lá dormindo, o sono que Deus deu, e eu acordei com uma coisa aqui do lado direito, mexendo, parecia que tinha uma mão aqui fazendo assim. Aí eu só olhei assim, mas eu estava morto de sono, eu pus a mão, te repreendo em nome de Jesus. No outro dia eu comecei a rir, igual você está rindo assim. Eu nem sei o que é aquilo, mandei embora e o bicho saiu na hora. Você precisa dessa fé, irmão, você estender a mão e falar, não pode, em nome de Jesus, e o mal vai embora. Ou às vezes você não precisa nem orar, vem aquela pressão, aquela tentação, assim, eu tenho uma aliança com meu pai, obrigado pai, porque ele disse que vai cuidar de você, não vai te deixar, não vai lhe abandonar, você vai ser essa pessoa abençoada. É isso que Deus quer fazer para você. Eu sofro da coluna, então vem aqui na frente que eu quero orar por você, e sofro muito, missionário, chegou a hora em nome de Jesus. Eu não consigo me agachar, me abaixar, me dobrar, eu tenho problema, não consigo levantar o braço, pode ser a coluna, pessoal, os ligamentos se desligaram aí de tanta pressão, e sobe às vezes até no braço, até no dedo, e desce até o dedo do pé, e vamos orar agora em nome de Jesus. Olha, quem tem fé já se pôs de pé e vem. Quem tá pensando se vem, não está com fé não, é melhor ficar sentado aí que você vai ser estatística negativa, e eu não gosto de ver ninguém com estatística negativa. Amanhã a reunião começa às 9 horas, eu falei que 9 horas, eu vou até mandar fechar a porta, porque teve gente aqui hoje, depois todo mundo está curado, chegou aqui, só não foi curado? Não, não fui. Onde você estava? Não, eu cheguei agora, mas não é que eu moro longe, vamos dizer, eu moro mais longe, eu moro no Rio, cheguei aqui, como é que você não pôde chegar? Ué, eu acordei essa madrugada, 3 e pouco da manhã, pessoal, fui lá orar, buscar Deus e tal, e cuidei, mas estou aqui, em nome de Jesus. Vem que Deus vai abençoar. Quem está assistindo pela novela, irmãos, talvez amanhã seja o último dia, aqui do lado aqui do Conjunto Nacional, à minha direita aqui está o Conjunto Nacional, você chegando nele, à direita dele está a Igreja da Graça, e aqui tem estacionamento para todo mundo colocar o carro aqui, não tem problema nenhum, aqui o que não falta é estacionamento.